Olá, seja bem-vindo à Função Excel. Nesse vídeo eu vou te mostrar 4 exemplos de gráficos que utilizam barra de rolagem. Aqui na esquerda a gente tem alguns dados com realizado e meta de vários meses de 2015 até 2017. Aqui o nosso primeiro exemplo de gráfico com uma barra de rolagem abaixo, que conforme a gente vai andando nessa barra de rolagem, o gráfico também anda um mês para frente. Então ele vai sempre exibir 5 meses nesse exemplo. Conforme a gente vai andando, ele exibe um mês à frente. No segundo exemplo, a gente já tem o gráfico todo montado com todos os meses. Conforme a gente vai andando, ele apenas preenche os meses que ainda não foram preenchidos. No terceiro exemplo, parecido com o anterior, a gente tem o gráfico aqui montado e conforme a gente vai andando, ele inclui um mês a mais nesse nosso gráfico e o gráfico vai ficando cada vez mais encolhido. E por fim, o último exemplo, aparece só um mês, conforme a gente vai andando, ele muda um mês e exibe a meta e o realizado daquele mês. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é habilitar essa aba desenvolvedor aqui, pois é nela que a gente encontra a barra de rolagem que a gente vai precisar. Para habilitar essa aba, você vem em Arquivo, Opções, Personalizar faixa de opções e simplesmente marca essa caixinha aqui de desenvolvedor, dá um OK e automaticamente a sua aba desenvolvedor vai aparecer aqui no seu menu principal do Excel. Além disso, também é interessante que você já tenha um conhecimento sobre o uso da função C e da função índice. Eu estou deixando um link na descrição para cada um deles para que você possa entrar mais a fundo se você tiver interesse de conhecer melhor essas duas funções que vão ser fundamentais aqui para o funcionamento dos nossos gráficos. Vamos ver então como fazer aquele primeiro exemplo do gráfico que exibe sempre 5 meses. Então eu tenho aqui a nossa tabela de dados e um campo já pronto que vai controlar a nossa barra de rolagem. Por enquanto eu vou deixar essa célula F1 igual a 1. E aqui embaixo eu vou dizer que a nossa célula E3 é igual a 1 e a célula de baixo vai ser igual a E3 mais 1. E vou copiar essa fórmula aqui para baixo para a gente ter de 1 até 5. Então assim que a nossa barra de rolagem mudar o valor dela de 1 para 5, por exemplo, a gente vai começar no 5 e vai até o 9. Agora a gente vai precisar usar a função índice para buscar a data equivalente ao número 5, o realizado equivalente ao número 5 e a meta equivalente ao número 5. Então aqui do lado, vou fazer um igual, índice, a minha matriz vai ser a coluna A, eu vou apertar F4 duas vezes para congelar apenas os números e não as colunas, para eu poder arrastar para o lado depois. E o número da linha vai ser o número que está aqui, eu vou apertar F4 três vezes para congelar apenas a coluna e não a linha. Está feita a minha função índice, vou arrastar ela aqui para baixo e para os lados. Vou alterar isso daqui de data para número. E a gente já consegue ver aqui que a gente está buscando exatamente estes dados aqui. Pois a quinta linha da nossa matriz índice aqui é a linha 6, já que a gente começa na linha 2. Né? Se a gente olhar aqui a fórmula de novo, a gente começa na linha 2, então a nossa quinta linha vai ser a número 6. Então automaticamente a gente já está buscando todos os dados que a gente precisa para o nosso gráfico. Então agora basta a gente criar um gráfico aqui de barras. Está feito o nosso gráfico. Então conforme a gente alterar este número aqui, todo o nosso gráfico vai ser alterado. Então se a gente mudar aqui para 1, mudou o nosso gráfico. 2, 3, e assim o nosso gráfico vai andando. Então o que a gente precisa agora é criar uma barra de rolagem que vai controlar esse número aqui. Então para isso a gente vem em Desenvolvedor, Inserir, uma barra de rolagem. Agora a gente vai desenhar essa barra de rolagem do jeito que a gente quiser. Vou botar aqui embaixo do meu gráfico, mais ou menos do mesmo tamanho que ele. Clicar com o botão direito sobre essa barra de rolagem, Formatar controle. Então a gente tem aqui o valor atual, eu vou deixar ele como 1. O valor mínimo também vai ser 1, porque a gente vai começar na linha 1 da nossa função índice aqui, a nossa matriz que está inserida na função índice. Então é 1. E qual que é o valor máximo? O valor máximo é a quantidade de itens que eu tenho aqui.
Nesse caso, eu tenho 36 itens. Então, o nosso valor máximo vai ser 36. Mas tem um problema nesse caso aqui. Se a gente for até o número 36, significa que quando a gente chegar no máximo da nossa barra de rolagem, o primeiro valor exibido aqui vai ser 36. Só que a gente não possui nada no 37, 38, 39 e 40. Então, o nosso valor máximo tem que ser 36 menos 4 nesse caso aqui. Então, vai ser 32. Quando a gente exibir 32 aqui, o nosso valor máximo vai ser 32, 33, 34, 35, 36. Ou seja, vai pegar exatamente até o fim da nossa tabela de dados. Então, valor mínimo 1, valor máximo 32. E, por último, a nossa vínculo da célula. Qual é a célula que vai ser alterada quando a nossa barra de rolagem andar? Vai ser aqui nesse caso a célula F1. Dou um OK e automaticamente está pronto o nosso gráfico. Assim que eu alterar aqui a nossa barra de rolagem, você pode ver que a célula F1 também é alterada. Então ela sofre um incremento de 1 e o nosso gráfico é automaticamente atualizado. Se a gente for para o outro lado, o número na célula F1 vai diminuindo de 1 em 1 e o nosso gráfico também vai andando. Se a gente chegar lá no máximo, nosso valor máximo é 32, logo ele pega todos os nossos dados até dezembro de 2017, que é o nosso último dado aqui. Para todos os demais exemplos, a lógica vai ser muito parecida. A gente vai ter aqui sempre um campo para controlar a nossa barra de rolagem, que vai ser incrementada de 1 em um número, que vai alterar uma outra tabela, uma tabela auxiliar de dados, que é de onde o nosso gráfico vai buscar. Então, em vez de a gente buscar a nossa tabela original, a gente busca de uma tabela auxiliar. Vamos então ver o nosso segundo exemplo. O nosso segundo exemplo é aquele em que o gráfico já está pronto, ele já exibe todos os meses, mas ainda não exibe os dados, que serão mostrados conforme a gente mexe na barra de rolagem. Então a primeira coisa que eu vou fazer é dizer que a nossa célula F1 é igual a 1. Aqui na nossa célula E2 eu vou dizer que ela também é igual a 1. E3 vai ser igual a E2 mais 1. Eu vou copiar essa fórmula até o fim da nossa tabela de dados. Por que até o fim? Porque dessa vez a gente quer exibir já de início todas as datas do nosso gráfico. E em seguida eu vou pegar as datas da coluna A, eu poderia copiar, eu poderia fazer uma fórmula, que é o que eu vou fazer aqui. Então apenas igual a nossa coluna A. Vou colocar tudo aqui. E agora, diferente do nosso primeiro exemplo, eu não vou usar a função índice, mas sim a função C, que vai ser C. O teste lógico é, se o valor contido na coluna E, vou congelar aqui apenas a coluna, for menor ou igual ao valor da nossa barra de rolagem, vou congelar também, eu vou buscar o dado do realizado. Caso contrário, eu vou deixar essa célula em branco utilizando aspas duplas. Copio essa fórmula aqui para o lado, automaticamente eu já estou buscando a meta. Copio essas duas células até o fim da nossa tabela. Está pronto os nossos dados. Então assim que a nossa barra de rolagens andar, então vou mudar aqui de 1 para 5, a gente vai estar exibindo os 5 primeiros dados e o demais vai ficar sem dado nenhum. Então o que a gente precisa agora é criar o nosso gráfico. Então vou selecionar esses primeiros dados aqui que estão preenchidos. Propositalmente não estou selecionando os de baixo, você já vai entender por quê. Vou inserir aqui o nosso gráfico de barras e agora sim eu vou ajustar ele até o fim da nossa tabela de dados aqui. E está feito o nosso gráfico. Por que eu não selecionei tudo aqui já direto? Porque se eu tivesse feito isso, o Excel teria se perdido. Olha só o que acontece. Se me dá um gráfico errado, eu teria que vir aqui em selecionar dados. Seria um pouquinho mais complexo, mais demorado. Então por isso que eu selecionei primeiro só a área que já tem dados. Então está feito aqui o nosso gráfico. Vamos ver se ele está funcionando, alterando aqui o valor em F1. Mostra apenas a primeira, segunda, terceira. Então está funcionando. Então o que a gente precisa agora, por último, é fazer a nossa barra de rolagem, que vai controlar o valor aqui contido na célula F1. Então, desenvolvedor, inserir barra de rolagem, desenho ela aqui do jeito que eu quero, botão direito, formatar controle, valor atual, pode ser qualquer um, eu vou deixar 1, valor mínimo 1, valor máximo, nesse caso, é 36,
porque a gente vai até o fim da nossa tabela de dados. Então 36, a alteração incremental é 1, e o último aqui, vínculo da célula, é a célula F1 novamente. Ok, vamos testar. Nosso gráfico está funcionando conforme esperado. Vamos agora para o nosso terceiro exemplo. O terceiro exemplo ele é extremamente parecido com o exemplo anterior. Tanto que eu vou voltar aqui, vou copiar todas essas colunas aqui. Vou colar aqui para facilitar a minha vida. E a única coisa que eu preciso mudar é isso daqui. Eu tenho que fazer com que ele busque as datas da mesma forma que ele busca os dados. Então a única coisa que eu vou fazer é pegar essa fórmula que eu já tenho pronta aqui. Vou colar aqui, arrastar tudo para baixo, mudar para a gente ver datas. Tá feito. Tudo que a gente fez na forma 2, a gente fez na forma 3, exatamente igual. Só mudamos aqui a nossa fórmula que busca a data. Então, novamente, para fazer o nosso gráfico, eu vou selecionar aqui algumas células, inserir nosso gráfico de barras. Vou arrastar agora lá para o fim, para ajustar o nosso gráfico. Tá feito. E depois eu crio a nossa barra de rolagens. Coloco ela aqui embaixo do nosso gráfico. Botão direito, formatar controle. Valor atual 1, valor mínimo 1, valor máximo 36, vínculo de célula, a célula F1. Dou um OK. E aí eu faço o teste. Então, conforme eu vou preenchendo aqui, o nosso gráfico vai crescendo conforme esperado. Vamos agora para o nosso quarto e último exemplo. Nesse daqui a gente exibe apenas um mês de cada vez. Então vamos de novo, célula F1 eu vou deixar igual a 1, na E2 vai ser igual a F1, F2 vai ser a nossa função índice, a matriz é essa daqui, que eu vou congelar apenas as linhas para depois poder arrastar as colunas. O nosso número linha vai ser a nossa célula E2, que eu vou congelar. Vou copiar essa fórmula aqui para o lado, alterar a primeira para que ele exiba data, e automaticamente está pronta a nossa tabela de dados para o gráfico. Então se eu mudar aqui nossa barra de rolagem para 5, ele vai buscar lá o sexto dado, a sexta linha, na verdade, não o sexto dado, mas o quinto dado que está na sexta linha, de novo porque a nossa função índice, a matriz dela, começa na célula A2, ou seja, na linha 2. Agora a gente só pega esses dados e insere um gráfico qualquer. E em seguida, é claro, a gente vem aqui em desenvolvedor, criamos a nossa barra de rolagens, botão direito, formatar controle, valor atual 1, valor mínimo 1, valor máximo 36, vínculo célula F1. Assim que a gente andar aqui, o nosso gráfico vai estar andando. A gente está vendo que esse gráfico está diferente um pouco aqui do nosso exemplo. Então a única coisa que a gente tem que fazer é vir em selecionar dados e alterar aqui a forma que ele funciona. Então, já temos aqui nossa data, nosso realizado e a nossa meta. Bom, era isso. Eu espero que você tenha gostado. Não se esquece de avaliar o vídeo dando seu joinha. Se inscreve no canal do Função Excel para não perder os próximos vídeos. E até a próxima.